tentar sem reflexo aqui, ó. É um 4-4-2. A questão só é o Eduardo, né? É um pouco daquilo que eu falo do Fortaleza, parecido com o Fortaleza, do Vojvoda. O Eduardo, ele joga à frente da linha de 4 homens do meio campo, Júnior Santos, Tietê, Marlon Freitas, Vitor Sá. Eduardo. Você pode chamar de 4-2-3-1, tá? Então fica Marlon Freitas e Tietê, Júnior Santos, Eduardo e Vitor Sá. Mas eu prefiro chamar de 4-4-2 porque o Eduardo se junta ao Tiquinho, mas volta para marcar o primeiro volante. Então essa é a função. Esse formato, ele sobrevive com o Luiz Castro, com o Caçapa, com o Bruno Lage e com o Lúcio Flávio. É a mesma forma de jogar. O Eduardo por aqui. O que mudou, às vezes, com o Bruno Lage, foi que ele pegava o Tietê e jogava o Tietê para cá, às vezes o Tietê para a lateral direita. Então, o que o Bruno Lage muitas vezes quis fazer? Um meia pelo lado do campo para ter um ponta do outro lado do campo. Esse cenário. Hoje ele tem um ponta, como o Luiz Castro fez na maior parte das vezes. Um ponta pela direita e um ponta pela esquerda. Que quando o time tem a bola, chegam à frente. Quando perde a bola, volta e forma a linha de 4 para defender. Que é o que vai acontecer. Por que o Palmeiras mudou mais no meu modo de entender? Porque o Palmeiras jogava assim. De fato, 4-2-3-1. Só que quando tinha a bola, o Abel puxava o Marcos Rocha para fazer saída de 3, empurrava o Arthur pela direita, jogava o Piquerez para dar amplitude por dentro, jogava o Dudu por dentro, invertendo com o Piquerez, e fazia um 3-2-5 para atacar. Agora, o que é que ele está fazendo? Do ponto de vista ofensivo, ele faz a mesma coisa, só que a construção se dá com o Luan. Então, aqui vai ser muito importante para o Botafogo marcar com o Eduardo e com o Tiquinho a saída dos 3 zagueiros. E o Palmeiras vai precisar de muita qualidade no passe do Gustavo Gomes e do Luan, que está saindo para se colocar numa posição diferente. E aí, ora, o Luan vem à frente da zaga e faz um losango de meio campo. Outras vezes, ele vem junto com a zaga. Isso representa deixar o time num 3-4-1-2. Com isso, o Veiga aproveita esse espaço, entra como centroavante e vem nas costas dos volantes. E o time joga grande parte do jogo sem centroavante, com o Endrick saindo da direita para dentro e o Breno saindo da esquerda para dentro, num movimento que abre a defesa do adversário e permite ao Veiga entrar por trás para ser o finalizador, como foi contra o Bahia. Então, taticamente, o time mudou. Embora a gente veja, com um jogo construído, ainda os 3 atrás, agora Gustavo Gomes, Luan e Murilo, os 2 médios, Richard Rios e Zé Rafael, e aí você abre o Mike na direita, o Piquerez na esquerda, Endrick, Breno e Rafael Veiga por dentro. Então, com a bola, continua 3-2-5, mas a construção do time é completamente diferente do que era no primeiro turno. Em cima disso, dessa parte tática que você acabou de explicar para a gente, PVC, até aproveitando um gancho aqui do nosso chat, o Carlos Pessoa está achando que o Botafogo despencou na parte técnica e tática desde a saída do Luiz Castro, é a opinião dele aqui com a gente, também falando da sua aula e dizendo que é seu fã no nosso chat aqui, o Carlos. É legal a gente conseguir entender um pouquinho dessa parte tática que você traz para a gente. Mas essas mudanças do Palmeiras, me parece que agora o Abel parece ter encontrado um caminho. E o Botafogo? E o outro lado? O Botafogo, como é que ele faz para reencontrar o seu caminho? Porque está oscilando com o Lúcio Flávio. Vence o Fluminense, vence o América, empata com o Atlético Paranaense e depois a derrota agora para o Cuiabá. O Botafogo está num momento de oscilação na reta decisiva. Você vê alguma variação tática ou de peças que poderia ser feita para o Botafogo se reencontrar nessa reta final, PVC? Eu acho que o problema do Botafogo, nesse momento, é muito mais de conhecimento de como o time está jogando
E não tem muito mais o que fazer, eu acho, porque a formação do time passa pelo conhecimento do que o time sabe fazer, mas a questão está mais na cabeça e na confiança. Acho que o que pega muito o Botafogo é uma coisa mental que atingiu muitos times em período de necessidade de sair de longos períodos de fila, longas filas, que é o ambiente externo. Não é quando você entra em campo, é quando você percebe a ansiedade de quem está convivendo com você, no sinal, na portaria do clube, na rouparia do clube. Isso precisa estar controlado, porque fora isso é fazer o que o Botafogo sabe fazer, repetir a capacidade tática de voltar, bloquear espaço, ter rapidez pelos lados, ter o Eduardo como enganche, como homem de ligação. Isso pode voltar a funcionar se a parte mental estiver bem. Aqui no nosso chat tem mais um pitaco também tático. O Fernando Borges está dizendo que o Botafogo não marca a saída de bola, é bloco médio na saída. Bloco médio, ou seja, que o time não vai fazer aquela pressão lá na frente no campo de ataque, e que o Tiquinho e o Eduardo fazem uma sombra. Ele está achando que o Palmeiras vai sair para jogar com tranquilidade na sua saída de bola. Igor, para além de tudo isso que a gente já comentou aqui, dessa final antecipada, você vai estar hoje no Newton Santos. Mais alguma informação que acha relevante desse clássico interestadual entre Botafogo e Palmeiras? Um cenário, dois pontos rápidos para a gente também não comer muito tempo, do nosso amigo que está acompanhando a gente aqui do programa, né? É importante ver como é que vai ser o comportamento do Botafogo diante de um time que pode ser que pegue as rédeas do jogo para si e propõe o jogo. Porque se a gente for observar o que fizeram Atlético Paranaense e Cuiabá principalmente, né, tanto o gol do Pita é justamente isso, um time fechado lá atrás, uma bola que sobra, espirra, enfim, um Atlético também que na volta depois do recomeço do segundo tempo, time muito fechado, bota um 5-4-1 ali atrás, bloco muito baixo, o Botafogo tendo que gerar essa situação aí, até de forma inventiva, né, achar alguma alternativa do que vinha sendo feito normalmente, né? Então, se a gente for olhar, o último jogo o Botafogo venceu com certa folga, que foi contra o Fluminense, né, é uma característica de um time que vai buscar o jogo e que oferece campo para o Botafogo explorar essa velocidade aí dos pontos que o PVC mencionou. Então, o comportamento do Palmeiras também pode ser um balanço crucial aí no reflexo, né, de como o Botafogo vai reagir a esse adversário hoje à noite. E desse aspecto anímico, eu tenho notado, né, uma linha de raciocínio no Botafogo, em alguns torcedores ilustres, né, até na própria diretoria, essa movimentação de um pouco mais de nós contra eles, né, principalmente depois dessa questão do adiamento. Então, está se gerando um clima de que não querem que a gente vença, mas nós vamos vencer assim. Talvez seja um jogo mental, psicológico, que o time, ou o clube, ou as pessoas ao redor estejam adotando agora para ver se dá essa injeção de ânimo final, para que, enfim, vamos colocar mais inimigos aí para a gente batalhar, derrubar. Tem gente querendo tirar a gente da liderança, então nós vamos lá nos unir para sacramentar e confirmar esse título aí que a gente tanto almeja. Então, esses são os contextos, né? Envolve até a questão da arbitragem, o jeito que o Botafogo protestou da arbitragem no jogo passado, teve a situação de ter ido contra o adiamento do jogo contra o Fortaleza. Então, são elementos que vão se juntando aí nesse enredo do campo bola, e aí entram elementos, né, exteriores, aí que o PVC mencionou, nessa pressão final, nessa arrancada final que o Botafogo tenta dar para confirmar e conseguir os pontos necessários para que o título brasileiro fique no General Severiano, né, na sede clássica aqui, mas no Newton Santos, depois de 28 anos, amigos. Vai ser um jogão, acho que vai ser muito interessante, enfim, estaremos lá para acompanhar e trazer as informações. Deixa eu colocar algumas curiosidades aqui. Esse é a terceira vez no campeonato que o Botafogo enfrenta o vice-líder. O Botafogo enfrentou o vice-líder quando ganhou do Palmeiras 1-0 no Allianz Parque. E o Grêmio, né? E quando enfrentou o Grêmio em Porto Alegre, ele ganhou 2-0. Foram as duas vezes. O recorde de um campeão enfrentando vice-líderes é do ano passado, quando o Palmeiras enfrentou o vice-líder 5 vezes. O Palmeiras enfrentou o Flamengo na vice-liderança, o Fluminense na vice-liderança, o Atlético na vice-liderança, o Corinthians na vice-liderança, e na última rodada, quando era campeão já, enfrentou o Internacional, que era vice-líder, e terminou vice-campeão. Foi o recorde. Outra curiosidade, o Botafogo foi campeão brasileiro nas duas vezes, considerando a unificação,
em anos posteriores a título do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão da Taça Brasil e do Robertão em 67, o Botafogo foi campeão em 68. O Palmeiras era campeão brasileiro de 94, o Botafogo foi campeão em 95. Pode acontecer pela terceira vez, o terceiro título brasileiro do Botafogo, pela terceira vez, sucedendo o campeão Palmeiras. Por outro lado, o Palmeiras foi campeão 2 vezes das 11 conquistas, considerando a unificação. 2 das 11 conquistas foram em decisões contra o Botafogo. Em 72, Palmeiras 0, Botafogo 0, no Morumbi. E em 69, Palmeiras 3, Botafogo 1, também no Morumbi. Era a última rodada, se o Corinthians vencesse o Cruzeiro no Mineirão, o Corinthians seria campeão. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro e isso obrigou o Palmeiras a ganhar do Botafogo. O Palmeiras venceu o Botafogo por 3-1 e foi campeão do Robertão em 69. Mas é curioso que o Botafogo possa ser campeão brasileiro pela terceira vez e pela terceira vez sucedendo o Palmeiras como campeão. E se a depender do desenrolar dos fatos, o PVC já trouxe também aquela possível, tá? Da 35ª rodada contra o Santos, dependendo de como tiver a tabela do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, ser o rival que pode dar um título brasileiro, exatamente contra quem venceu na final de 95, agora, claro, diferente, porque estamos com pontos corridos. Esse é o panorama, esses os dados, as curiosidades, a análise tática, cada um pode se apegar no que quiser. O fato é que a gente tem um grande jogo para curtir e o nosso Igor Siqueira estará por lá. Quem sabe ele volta amanhã para conversar mais com a gente aqui no De Primeira sobre a final antecipada. Fechado, Igor? Certo, amigo. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito bom trocar figurinhas sobre o cenário de futebol. E aí, estamos preparados para a próxima nessa semana, que muita coisa acontecendo no Rio de Janeiro aqui. A cidade está fervendo no clima e nos eventos aqui que a gente tem acompanhado nesses eventos esportivos também culturais rolando aqui no Rio de Janeiro. Tem de tudo, tem para todos os gostos. Futebol, música, cultura. O Rio de Janeiro ferve nesta semana de início de novembro. Você tem um cardápio variado para escolher por aí, viu, Igor? Bom dia, obrigado. Valeu, amigos. Essa semana tem bastidores aí, presidente da FIFA chegando, então coisas acontecendo aqui também, envolvendo a política esportiva aí. Talvez a gente volte aí nos próximos dias com a reunião da Conmebol, enfim. Vamos ver o que a agenda vai nos reservar aí nos próximos dias. Eu, se tivesse que palpitar, diria que você vai voltar. Bom dia, obrigado mais uma vez, Igor. Um abraço, galera. Valeu aí.